Olá, nós somos do Grêmio Musical Paquequer, o ponto de cultura música na Serra de Teresópolis, sempre trazendo mais uma novidade para você. Nós estamos já no nosso terceiro vídeo dando dicas sobre violão. Violão é um dos instrumentos, como a gente já viu, um dos mais práticos para transporte, porque ele não depende de um grande transporte para levar. E bota nas costas, vou andando a pé, vou de bicicleta, vou de ônibus, vou de van, onde quer que eu vá. O violão é o meu amigo constante e ele vai comigo. Não precisa de luz, né? Que é um instrumento que por si só ele tem o seu som. E ele é muito interessante. Então, existem algumas dicas assim. Ele é um instrumento não temperado. O que quer dizer um instrumento não temperado? É aquele que não tem sal, que não tem orégano? Não. É aquele instrumento que toda vez que a gente vai usar, precisa de uma boa afinação. Mas sobre afinação vai ser a nossa quinta aula. Estaremos falando sobre isso. Então, aos poucos, nós estamos conhecendo o nosso instrumento, o que ele pode oferecer para a gente. Então, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Sempre vídeos assim pequenos, mas que venham com dicas bem legais pra gente. Por quê? Falando de tamanho de instrumento, o tamanho é fundamental na vida de um estudante, na vida de um profissional. Ter o melhor instrumento no tamanho certo, na especificação correta, para o estilo correto de música que eu quero executar. Tudo isso se faz muito importante, porque as experiências trazem pra gente bons resultados. As más experiências trazem pra gente maus resultados. Então, o tamanho do violão, ele é muito importante, porque o tamanho correto do instrumento é fundamental, como já falei, para uma boa aprendizagem musical, principalmente para crianças que estão em um período de crescimento. Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer, às vezes você vai comprar um instrumento caríssimo para uma criança. Não faça esse investimento tão caro nesse primeiro momento, porque a criança cresce muito rápido e ela vai perder. Eu sei que a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente vai guardando todo aquele investimento inicial com o maior carinho, porque, puxa, foi o meu primeiro instrumento, eu tenho até hoje, né? Minha mãe me deu meu primeiro instrumento, está guardadinho aqui, e ao longo do caminho nós fomos mudando, fomos crescendo, tivemos que mudar o instrumento. Automaticamente hoje, como profissionais, temos bons instrumentos e aí sim a gente vai investir num instrumento bem caro, bonito, de som agradável, de manuseio agradável, mas no início, não vou dizer para comprar aquela coisa ruim, horrorosa, que dói, que machuca o dedo, não, mas não precisa ser um investimento tão caro, porque a criança cresce muito rápido e por crescer muito rápido, automaticamente vai perder esse instrumento muito rápido também. Então, isso pode nos ajudar a evitar problema físico no futuro, porque se você tem um instrumento correto, a saúde em primeiro lugar, e nós temos que pensar em todas as situações. Um instrumento errado na mão de uma criança que está em crescimento provoca tendinite, má formação óssea. Então, é uma série de coisas que tem que ser vistas com muito carinho, com muita qualidade, com muita competência. A saúde dos nossos filhos em primeiro lugar. Por isso, o tamanho adequado do instrumento para elas é uma escolha muito importante a ser feita pelos pais e também pelos professores. No caso do violão, vale uma regra geral. Quanto menor a criança, menor o violão. Ou seja, existe uma relação direta entre o tamanho da criança e o tamanho do violão. Quando for escolher um violão para criança, observe algumas das medidas que nós falaremos no nosso próximo vídeo. As especificações, qual é a idade da criança. Mas além da idade, tem crianças também que crescem demais. Às vezes eu tenho uma criança com 7 anos com um tamanho de 11 anos. Às vezes eu tenho uma criança com 11 anos com o tamanho de uma criança de 8 anos. Então eu tenho que observar essas medidas. Para uma criança com idade entre 3 e 4 anos, que tem uma altura média por volta dos 90 centímetros, até 1 metro, 1,12 m mais ou menos, o tamanho do violão pode ser de 1/4, ou seja, a metade entre 54 centímetros e 77 centímetros aproximadamente.
Já para uma criança com idade acima de 12 anos e que tem uma altura média acima de 1,50 m, o tamanho do violão pode ser 4 quartos, ou seja, média entre 96 centímetros até 1 m aproximadamente. As alturas médias das crianças descritas nesse quadro que nós estamos aqui falando são especificadas e determinadas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. São índices médios gerais que podem variar tanto para cima como para baixo, sem significar qualquer tipo de problema. Então, as medidas do violão se referem ao tamanho total do instrumento, medindo desde o início da cabeça do violão, lá em cima dela, quando está pertinho da marca, até a outra extremidade da caixa acústica, ou seja, lá embaixo, na viradinha da curvatura. Assim, usando essas medidas em centímetros, porque é mais comum para nós, fica muito mais fácil. Alguns fabricantes de violão usam as medidas em polegadas, 1 centímetro que quer dizer 2,54 polegadas. Existem excelentes experiências de ensino de violão em um método Suzuki, que é um método muito prático para ser usado por crianças, inclusive crianças a partir de 3 anos. Começando, pode começar também com o ukulele, que é um exemplo, que é o soprano, com 54 centímetros aproximadamente. Então tem várias marcas, vai depender do nosso bolso. O que o nosso bolso falar pode usar é nessa marca que nós vamos trabalhar. Então, o guitarlele, que é uma mistura de 2 instrumentos, que é o violão e o ukulele. Então nós temos assim muitas coisas muito atrativas, muito legais, muito interessantes. Existem várias marcas de violões para crianças, é só pesquisar na internet. Agora, uma coisa eu aconselho, é necessário verificar as medidas de cada marca, tá? Porque podem variar de uma marca para outra. Então fique atento à maioria das marcas. Não usa medidas padronizadas, né? Às vezes, por serem fabricadas às vezes fora do Brasil, são padrões diferentes. Na Itália é uma coisa, em Portugal é outra, no Brasil é outra, nos Estados Unidos é outro jeito. Então, vale a pena observar que por não termos essas medidas padronizadas, algumas têm como indicação 1 quarto, meio, 3 quartos ou 4 quartos. E é sobre isso que nós vamos falar lá no nosso próximo vídeo. E é bom que na hora que você for fazer a compra, peça para o professor, se você já tem a ideia, o fulano vai ser o professor do meu filho, eu tenho certeza que ele vai com o maior carinho. E se ele não puder ir, ele vai entrar na internet com você e vai te especificar, ele vai mandar para você. Então sempre, atenção, consulte um profissional especializado em dar aulas para criança, antes de comprar o instrumento, para que não se gaste um dinheiro em vão e o instrumento seja inadequado. O professor irá sempre indicar o tamanho correto do violão para a sua criança ou até mesmo para você, né? Ele vai observar, vai fazer uma pesquisa com relação à cor, o braço mais comprido, braço mais curto, mais largo, tem muitas especificações. Então, antes de investir num instrumento, consulte um bom profissional e peça a ele as dicas, que eu tenho certeza que serão dicas mais que valiosas. Vale a pena investir na educação musical dos nossos filhos. E não sou eu quem estou dizendo, a ciência comprova. Quem estuda música é mais inteligente. Então, estimule a inteligência do seu filho, invista no instrumento. Até a próxima!